Imagine um deserto silencioso. A areia cobre pedras antigas, e o vento sopra como se carregasse segredos não ditos. Ali, sob camadas de tempo, pode estar o túmulo de Gilgamesh, o rei que buscou a imortalidade e desafiou os limites do humano. Mas não é apenas sobre ele. De Alexandre, o Grande, restaram impérios conquistados, mas seu corpo nunca foi encontrado. De Gengis Khan, o Senhor das Estepes, apenas lendas indicam uma sepultura escondida nas montanhas da Mongólia. De Cleópatra, rainha do Nilo, ainda procuramos o repouso final, como se a própria história se recusasse a revelar seu fim. Por que os maiores líderes, aqueles que moldaram civilizações inteiras, desapareceram no momento mais inevitável da vida, a morte? Seria coincidência? Ou haveria um padrão invisível, como se a memória desses corpos fosse perigosa demais para ser deixada à vista? Gilgamesh é o fio que costura esse enigma. Ele é o primeiro a ter seu nome gravado em pedra como um herói, um homem que desafiou os deuses e buscou viver para sempre. E, no entanto, se realmente existe uma tumba, ela repousa em silêncio, coberta por mistério e por versões contraditórias. Pense em nossas próprias cidades modernas, arranha-céus que tocam o céu, túneis que atravessam oceanos, máquinas que sondam o espaço profundo. Ainda assim, com toda a nossa tecnologia, continuamos incapazes de localizar certos túmulos do passado. Como pode a humanidade erguer foguetes e sondas interplanetárias, mas não descobrir os restos de seus maiores governantes? A ausência pesa mais do que a presença. O vazio grita. E cada vazio é uma ferida aberta na memória coletiva. Alexandre se dissolve em rumores. Estaria enterrado no Egito, na Grécia, ou em algum lugar inacessível. Gengis Khan teria ordenado que milhares apagassem seu rastro, e os rios, diz a lenda, foram desviados para esconder seu corpo para sempre. Cleópatra, a mulher que enfrentou Roma, desapareceu como uma sombra engolida pelo tempo. E então, Gilgamesh. Aquele que não é apenas rei, mas mito. Se sua tumba foi realmente encontrada, por que ninguém ousa mostrá-la ao mundo? O que poderia repousar ali, de tão perturbador, que justificaria o silêncio absoluto? Às vezes, parece que o verdadeiro poder não está na vida que eles viveram, mas no segredo que deixaram na morte. Cada ausência transforma-se em palco para hipóteses. Guardam segredos de tecnologias antigas? Escondem artefatos que poderiam reescrever a história? Ou seria apenas o destino lembrando que até gigantes caem no esquecimento? Imagine entrar em uma sala subterrânea. As paredes cobertas por inscrições que brilham sob a luz de uma tocha. Um corpo repousa em um sarcófago, rodeado por tesouros esquecidos. Se esse corpo fosse o de Gilgamesh, o primeiro herói da humanidade, a fronteira entre mito e história desmoronaria diante de nós. Mas e se nunca encontrarmos? E se o silêncio for, na verdade, a maior resposta? O vazio das tumbas perdidas nos força a imaginar, a preencher com nosso próprio medo, nossa própria esperança. Os antigos reis parecem rir da eternidade, conquistaram territórios, ergueram impérios, dominaram povos, e ainda assim, escaparam da morte de uma forma mais sutil. Não pela vida eterna, mas pelo desaparecimento de seus corpos, como se a própria terra conspirasse para ocultá-los. Você já parou para pensar que talvez a imortalidade não seja um corpo preservado, mas sim um mistério que nunca se resolve? Gilgamesh, Alexandre, Gengis Khan, Cleópatra. Eles não repousam apenas sob a terra, repousam em nossas perguntas, em nossas teorias, em nossas noites insones. E se a busca não for por ossos ou sarcófagos, mas pelo que esses vazios significam? O que diz sobre nós o fato de desejarmos tanto encontrar o que não quer ser encontrado? Talvez cada tumba perdida seja um espelho. O reflexo de nossa própria ânsia de permanência. A prova de que, mesmo sabendo da finitude, sonhamos em desafiar o tempo. E assim começa a jornada. Uma viagem não só pelas areias do Iraque,
onde Gilgame pode dormir, mas também pelas sombras da Macedônia, das estepes mongóis e do Egito Antigo. Cada silêncio é uma chave. Cada ausência é uma porta. E quando a abrirmos, o que realmente encontraremos? A história que se desenrola até aqui nos leva a um dilema que atravessa séculos, a impossibilidade de tocar o intocável. O túmulo de Gilgame, se existir, carrega em si uma contradição. Ele não é apenas pedra, argila e ossos. Ele é o limite entre mito e realidade. Encontrá-lo seria como rasgar o tecido de uma narrativa que atravessou 5.000 anos. Mas por que é tão difícil? Porque, em pleno século XXI, com satélites que sondam a Lua e robôs que perfuram Marte, ainda tropeçamos diante de sepulturas de líderes antigos. A impossibilidade começa pela própria natureza do esquecimento. Em Uruk, o solo mudou, rios mudaram de curso, camadas de civilização se sobrepuseram. O radar que teria detectado algo em 2003 trouxe apenas indícios, sombras refletidas sob a terra. Nada concreto. E, quando a guerra tomou conta do território, o silêncio se tornou mais denso que qualquer camada de argila. Agora, comparemos. Alexandre, o Grande, morreu jovem, aos 32 anos. Um homem cujo império se estendia do Mediterrâneo até a Índia. E, ainda assim, ninguém sabe onde está seu corpo. Seria no Egito? Na Macedônia? Ou teria sido ocultado para sempre? A impossibilidade aqui não é técnica, é histórica. Uma vida tão vasta terminou com uma ausência absoluta. E Gengis Khan? A lenda conta que milhares cavaram um túmulo secreto, e depois foram mortos para que o local jamais fosse revelado. Outras versões dizem que rios foram desviados, cobrindo tudo com correntes eternas. Hoje, drones sobrevoam a Mongólia, arqueólogos vasculham vales, e ainda assim, nada. É como procurar uma agulha em um deserto de estepe. Ou pior, como procurar algo que foi feito para nunca ser encontrado. Cleópatra nos oferece outra impossibilidade. A última rainha do Egito, cujo nome ecoa até hoje como símbolo de poder e tragédia. E, mesmo assim, não sabemos onde repousa. Alguns acreditam que está em Alexandria, outros dizem que está em um templo submerso perto de Taposiris Magna. Mas o mar engoliu cidades inteiras, e cada mergulho arqueológico traz apenas fragmentos. Seria possível que seu corpo esteja diante de nós, mas inacessível, escondido sob camadas de sal e coral? E então voltamos a Gilgame. Ele é diferente. Alexandre, Gengis Khan e Cleópatra são história confirmada, ainda que envolta em mistério. Gilgame é mito transformado em homem, ou homem transformado em mito. E é justamente por isso que sua tumba seria o maior dos impossíveis. Porque não se trata apenas de localizar ossos. Trata-se de provar que a linha entre literatura e realidade pode ser quebrada. Se um dia arqueólogos abrissem aquela sepultura, o que encontrariam? Um corpo real, preservado por rituais desconhecidos? Ou apenas o silêncio de uma lenda que nunca existiu? E se fosse algo além, algo que não conseguimos conceber? Essa impossibilidade não é só arqueológica. É psicológica. É como se existisse um muro invisível entre nós e essas sepulturas. Um muro feito de guerras, de desastres naturais, de coincidências e do próprio medo humano. Porque talvez não queiramos realmente encontrar. Talvez temamos que, ao abrir a tumba de Gilgame, descobramos que o mito era apenas mito, e, com isso, o encanto se desfaça. Ou pior, que descobramos algo que não sabemos como explicar. Você já pensou que o impossível pode ser o segredo mais bem guardado da humanidade? Que talvez a ausência desses corpos não seja falha de registro, mas um traço intencional do destino. Seja por rios desviados, mares engolidores ou desertos intermináveis, a morte desses gigantes permanece fora do nosso alcance.
E quanto mais tentamos avançar, mais o impossível parece rir de nós. Talvez seja esse o verdadeiro legado de Gilgamesh, não a vida eterna em si, mas a eterna impossibilidade de alcançá-la. Cada passo arqueológico se choca com um vazio. Cada radar mostra apenas sombras. Cada relato se perde no vento. E, no entanto, o impossível atrai. Ele nos puxa como um abismo, convidando-nos a olhar mais fundo, mesmo quando sabemos que não há chão. Mas e quando olhamos para trás, em busca de registros, de textos, de vozes que deveriam contar essa história? O que encontramos não são respostas. Encontramos silêncio. Um silêncio tão eloquente quanto qualquer monumento. E é esse silêncio que abre a próxima porta da jornada. O impossível nos conduziu até uma fronteira estranha. E ao atravessá-la, não encontramos paredes cobertas de inscrições, nem cofres de ouro escondidos. Encontramos silêncio. Silêncio nas tábuas de argila que se partiram. Silêncio nos arquivos que se perderam em incêndios, invasões, guerras. Silêncio nos relatórios arqueológicos que desaparecem sem explicação. A tumba de Gilgamesh não é apenas difícil de localizar. Ela é também cercada por lacunas, apagamentos e contradições. Alguns documentos falam de detecções com radar no início dos anos 2000. Mas esses registros quase nunca chegam ao público. E, quando chegam, são rapidamente soterrados pelo ruído da desinformação. É curioso, quanto mais grandioso o personagem, maior o vazio em torno de sua morte. Alexandre, conquistador de impérios, deveria ter gerado milhares de relatos sobre sua sepultura. Mas os textos que sobreviveram divergem, contradizem-se, apontam para lugares distintos. De Gengis Khan, temos apenas ecos transmitidos pela boca do povo. E Cleópatra, mesmo tão próxima de Roma, aparece na história como uma rainha que simplesmente desaparece depois do último ato. Esse silêncio não é apenas ausência. Ele é ativo. Ele age como um véu, como se uma força invisível tivesse trabalhado durante séculos para apagar, confundir, enterrar. Pergunte-se, será que foi o acaso? Ou alguém, em algum momento, escolheu que certas histórias não deveriam ser preservadas? Na Suméria, muitas tábuas foram quebradas de propósito, para que as gerações seguintes não acessassem determinados saberes. Na Mongólia, a tradição oral escolheu calar-se sobre o lugar exato da sepultura do Senhor dos Cavalos. No Egito, templos ruíram, mas o desaparecimento de Cleópatra parece um silêncio orquestrado, como se ela própria tivesse planejado seu último enigma. E Gilgamesh? O silêncio em torno dele é ainda mais profundo. Por que não sabemos se estamos diante de um personagem histórico, de um herói literário ou de ambos? E, justamente por isso, cada lacuna é ampliada. Cada ausência se transforma em convite para especulação. O silêncio das fontes tem um peso quase sagrado. Ele não apenas omite, ele molda. Ao não dizer, ele cria espaço para que imaginação, crença e teoria preencham as lacunas. É nesse espaço vazio que surgem as versões alternativas, as interpretações sobrenaturais, os mitos que respiram mesmo sem provas. E talvez seja esse o segredo. O silêncio preserva. Enquanto não encontramos a tumba de Gilgamesh, ela pode ser tudo, um túmulo real, um portal para outra dimensão, ou apenas um símbolo esculpido na memória humana. Enquanto não vemos os ossos de Alexandre, ele continua herói imortalizado. Enquanto o corpo de Gengis Khan não surge, ele permanece como força indomada das estepes. Enquanto Cleópatra não se revela, ela segue reinando sobre o imaginário. O silêncio é mais poderoso do que qualquer inscrição. Ele cria mitos duradouros, justamente porque nunca os conclui. Não há fim. Não há certeza. E é isso que mantém viva a chama da curiosidade. Mas há uma pergunta que insiste em ecoar. Será que esse silêncio é apenas um acaso histórico, fruto do tempo e das catástrofes?
Ou será que há um pacto invisível, uma escolha consciente de calar? Na ausência de respostas, a humanidade recorre ao que tem: imaginação, fé, teorias. E é aí que surgem interpretações alternativas, muitas vezes tão fascinantes quanto perturbadoras. Se o silêncio esconde, um mito revela. E é exatamente para esse território de revelações sobrenaturais, espirituais, populares, que a nossa jornada agora avança. O silêncio das fontes abre espaço para ecos. E onde há eco, há imaginação. A tumba de Gilgame, assim como os túmulos ausentes de Alexandre, Gengis Khan e Cleópatra, não vive apenas no solo que os esconde. Ela respira nas interpretações que cada geração projeta sobre esses vazios. Na Mesopotâmia, Gilgame foi lembrado como um homem que desafiou os deuses e buscou a vida eterna. Seus feitos atravessaram o tempo em tábuas de argila, mas a ausência de sua tumba transformou-o em algo maior que rei, um símbolo da fronteira entre mortalidade e transcendência. Há quem acredite que sua sepultura guarda não apenas ossos, mas um tesouro espiritual, talvez até um artefato ligado ao mito do dilúvio, um segredo que não deveria ser revelado. Em torno de Alexandre, o Grande, as lendas se multiplicaram. Alguns textos medievais diziam que seu corpo não se decompôs, como se fosse preservado por forças divinas. Outros sustentam que sacerdotes o esconderam para evitar cultos que poderiam transformá-lo em um deus. O túmulo perdido se torna, assim, não apenas um lugar físico, mas uma metáfora de poder, a lembrança de que a conquista suprema talvez seja desaparecer no momento certo. Já Gengis Khan mergulha em interpretações sobrenaturais ligadas à terra. Na tradição mongol, disse que seu espírito cavalga com os ventos e que sua tumba, invisível, é protegida por maldições capazes de abalar quem ousar profaná-la. Há relatos de exploradores que desistiram de buscá-la após pressentirem um peso estranho no ar das montanhas. Seria superstição, ou a memória coletiva criando uma barreira espiritual tão sólida quanto qualquer muralha? E Cleópatra, a rainha do Nilo? Para muitos, seu desaparecimento está ligado à ideia de união eterna com Marco Antônio, o amante com quem dividiu vida e tragédia. Alguns egípcios antigos acreditavam que, juntos, eles poderiam ter escolhido repousar em um local secreto, como se transformassem a própria ausência em um gesto político, um último desafio a Roma, que os derrotou. Outras lendas sugerem que ela se tornou um espírito guardião do Egito, a última faraó convertida em símbolo eterno. O que une todos esses casos é a força do mito. Cada túmulo ausente gera interpretações diferentes, algumas religiosas, outras espirituais, outras até conspiratórias. Mas todas refletem a mesma inquietação: o ser humano não suporta o vazio. Se não há resposta, inventamos uma. Se não há corpo, criamos uma presença invisível. Se não há pedra, erguemos no imaginário um monumento muito mais duradouro. E se essas lendas não forem apenas invenções, mas reflexos de algo que sentimos sem conseguir explicar? E se Gilgame, de fato, deixou um legado que transcende o físico? E se Gengis Khan realmente foi escondido porque sua presença seria perigosa até depois da morte? E se Cleópatra transformou sua ausência em um gesto calculado, perpetuando sua história como um mistério sem fim? Talvez o mais fascinante seja perceber que o mito e a ciência caminham lado a lado. Enquanto radares e arqueólogos buscam sinais sob a Terra, a mente humana constrói universos invisíveis, preenchendo cada lacuna com fé, com medo, com desejo. E, no fim, essas interpretações não apenas acompanham a ausência, elas a reforçam, a tornam ainda mais poderosa. Mas o que acontece quando a ciência tenta avançar sobre esse terreno de lendas? Quando os satélites, as escavações e os algoritmos modernos começam a sondar o que o silêncio preservou por milênios? Será que as hipóteses resistem à luz fria da investigação? Ou será que, quanto mais investigamos, mais perguntas surgem? É exatamente aí que a jornada nos leva agora, ao choque entre o mito e a ciência.
entre a imaginação coletiva e os instrumentos modernos, entre o vazio do passado e as máquinas do presente. E nessa colisão, talvez o mistério se torne ainda mais profundo. As interpretações alternativas nos mostraram como o mito floresce onde faltam provas. Mas a ciência moderna não se contenta com ecos. Ela busca sinais tangíveis, medidas, mapas, imagens. E, diante de túmulos perdidos como os de Gilgame, Alexandre, Gengis Khan e Cleópatra, ela estendeu suas ferramentas como lanternas na escuridão. No início dos anos 2000, uma equipe que trabalhava no Iraque utilizou radar de penetração no solo em Uruk. Os relatórios falam de estruturas geométricas, alinhadas com a descrição da antiga cidade. Alguns afirmam que uma espécie de câmara subterrânea teria sido detectada. Mas logo depois, a guerra interrompeu tudo. As máquinas foram silenciadas. E a ciência, que parecia prestes a tocar o impossível, foi obrigada a recuar. Alexandre, por sua vez, tem sido alvo de caçadas arqueológicas que duram séculos. Do Egito à Grécia, pesquisadores usaram desde análises de textos antigos até escavações extensas em busca do túmulo. Em Alexandria, cada novo sítio explorado levanta rumores de que o corpo do conquistador estaria próximo. Mas nada se confirmou. A tecnologia trouxe precisão, mas também frustração. Quanto mais refinadas as buscas, mais claro se torna o abismo entre desejo e realidade. Na Mongólia, o caso de Gengis Khan é ainda mais desafiador. Satélites modernos mapearam vales inteiros, drones sobrevoaram regiões proibidas, arqueólogos criaram algoritmos para rastrear padrões artificiais na paisagem. Mesmo assim, não há sepultura. A própria tradição mongol resiste a essas tentativas, como se houvesse uma barreira cultural que nem a ciência ousa atravessar completamente. Aqui, o impossível não é apenas técnico, é também ético, espiritual. E Cleópatra? Mergulhadores e arqueólogos exploraram áreas submersas do Mediterrâneo, onde outrora se erguia parte de Alexandria. Têm encontrado estátuas, templos caídos, fragmentos de colunas, mas não o túmulo. Recentemente, escaneamentos subterrâneos em Taposiris Magna reacenderam esperanças, corredores secretos, câmaras ocultas, sinais de construções incomuns. Mas até agora, nenhum sarcófago. A rainha continua sendo ausência transformada em presença. O que tudo isso nos mostra? Que a ciência avançou, mas não resolveu o mistério. Ela ilumina partes do caminho, mas deixa sombras ainda mais intrigantes. Por que cada nova descoberta gera novas perguntas? Se há uma estrutura sob Uruk, por que ninguém retorna para estudá-la? Se imagens de satélite sugerem áreas alteradas na Mongólia, por que nunca foram exploradas a fundo? Se câmaras ocultas foram detectadas no Egito, por que continuam inacessíveis? Talvez a ciência esteja esbarrando em limites invisíveis. Não apenas limites de tecnologia, mas de narrativa. Porque quando a ciência toca em mitos fundadores, a responsabilidade aumenta. Revelar um corpo pode significar desmontar séculos de crença. E há quem prefira manter a chama do mistério acesa. Ainda assim, não podemos negar o impacto da investigação moderna. Hoje sabemos mais sobre Uruk do que jamais soubemos. Sabemos que o Império de Alexandre deixou rastros em cidades e moedas. Sabemos que a Mongólia guarda segredos ainda intocados. Sabemos que Cleópatra continua sussurrando através das ruínas do Nilo. E, paradoxalmente, quanto mais a ciência avança, mais percebemos que o enigma não se dissolve. Pelo contrário, ele se expande. Porque a verdade parcial desperta ainda mais perguntas do que a ausência completa. Você já se deu conta de que talvez seja esse o destino da ciência diante dos grandes mistérios? Não encerrar, mas multiplicar as dúvidas. Não fechar o ciclo, mas abrir novas janelas. E nesse entrelaço de descobertas e sombras,
somos levados a olhar para trás, para uma linha de tempo que atravessa milênios. Uma linha em que civilizações sucessivas herdaram e transformaram esses enigmas. E é justamente essa linha que agora precisamos percorrer. Se a ciência moderna nos mostra imagens fragmentadas, a história nos oferece camadas inteiras de tempo. Cada civilização que passou sobre essas terras deixou marcas, apagou outras e reinterpretou os mesmos mistérios. É como se a tumba de Gilgamesh, e tantas outras, fosse um espelho que cada era ajusta conforme seus próprios olhos. Na Suméria, Gilgamesh foi celebrado como rei e herói. As tábuas de argila gravaram sua busca pela imortalidade, fazendo dele mais que um homem, um arquétipo. Ali, no berço da escrita, nasceu a primeira versão desse enigma. Mas quando os impérios seguintes chegaram, Uruk foi engolida. A Babilônia, os persas, os gregos, os romanos, cada um ergueu camadas sobre a anterior. E com cada camada, pedaços da memória se perderam. O mesmo se vê em Alexandre. Os helenistas transformaram seu nome em culto, erguendo estátuas e templos. Séculos depois, em Roma, ele foi citado como modelo de poder absoluto. Na Idade Média, seu túmulo virou lenda, cercado de histórias milagrosas. Cada período moldou Alexandre conforme suas próprias necessidades: guerreiro, deus, mito político. E o verdadeiro corpo? Esse permaneceu oculto, talvez apagado por escolhas conscientes, talvez engolido pela história. Na Mongólia, Gengis Khan atravessou séculos como sombra. Para os descendentes, ele é o pai da nação, presença invisível que não precisa de túmulo físico. Na China, foi visto como ameaça, no Ocidente, como invasor terrível. E hoje, em plena era digital, seu nome circula em mapas e drones, mas seu corpo continua intocado. É como se cada civilização que fala dele o refizesse, sem jamais alcançar o original. E Cleópatra? No Egito Antigo, ela foi lembrada como rainha ousada, última chama de uma linhagem milenar. Para Roma, tornou-se símbolo de perigo feminino e decadência oriental. Na Idade Média, sua imagem se transformou em advertência moral. No século XIX, os europeus a reinventaram como musa exótica. E hoje, Hollywood a tornou eterna em telas. Mas o túmulo, esse silêncio físico, permanece intocado, e talvez seja justamente o que permite tantas recriações. Quando percorremos essa linha do tempo, vemos que os túmulos perdidos são mais do que ausências arqueológicas. Eles são espaços de reinvenção. A cada era, eles foram lidos de um modo. Ora como provas de poder, ora como lembretes de queda, ora como mitos a serem explorados. E talvez seja por isso que permanecem ocultos, porque sua ausência é mais fértil do que qualquer ossário. Imagine se amanhã fosse encontrado o corpo de Gilgamesh. Ele deixaria de ser mito fundador e se tornaria apenas rei entre tantos outros. Se Alexandre fosse desenterrado, a aura de Deus homem se reduziria a ossos analisados em laboratório. Se Gengis Khan fosse localizado, perderia a aura de cavaleiro eterno das estepes. Se Cleópatra fosse exibida em um museu, talvez perdesse parte da magia que a mantém viva. É curioso, cada civilização que herdou esses enigmas parece ter escolhido não resolvê-los. E assim eles seguiram adiante, como chamas passadas de geração em geração. O silêncio, que deveria ser ausência, tornou-se combustível para o mito. E agora, ao olhar para esse fio contínuo, surge uma nova questão. Não basta perguntar quem eram ou onde estão. Precisamos perguntar, como fizeram? Como ergueram cidades que resistiram milênios? Como esconderam corpos de maneira tão eficaz que até satélites falham em encontrá-los? Como transformaram morte em mistério, e mistério em eternidade? É para essa pergunta que seguimos agora. Para o enigma do método. O segredo não está apenas no o que, mas no como. E talvez aí resida o maior mistério de todos.
Se a linha do tempo nos mostrou como cada civilização reinventou esses mistérios, agora precisamos encarar a pergunta inevitável: como tudo isso foi feito? Não basta saber quem foram Gilgamesh, Alexandre, Gengis Khan ou Cleópatra. O verdadeiro enigma está no método, na forma como a morte deles foi transformada em silêncio eterno. Comecemos por Gilgamesh. Se sua tumba realmente existe sob Uruk, como teria resistido a milênios de enchentes, guerras e camadas de tempo? Alguns sugerem que ela foi construída com técnicas de engenharia ainda não totalmente compreendidas, talvez câmaras seladas com betume e pedras ciclópicas. Outros ousam dizer que a própria descrição no épico de Gilgamesh, rios desviados, muralhas erguidas, seria também uma pista sobre seu sepultamento. Mas como distinguir metáfora de instrução? Seria possível que os antigos sumérios dominassem técnicas de impermeabilização e ocultação tão avançadas que ainda nos escapam? Passemos a Alexandre. Fontes antigas falam de um corpo preservado em mel ou em ouro líquido. Seria mito? Ou alguma técnica rudimentar de embalsamamento que impressionou gerações? Seu túmulo, se existiu, poderia ter sido ocultado sob templos e palácios destruídos por terremotos e guerras. Método humano, sim, mas reforçado pelo acaso. E aqui, o acaso também é método. Na Mongólia, o caso de Gengis Khan é o mais radical. As lendas falam de rios desviados para encobrir a sepultura, de guardas executados para manter o segredo, de colinas artificiais erguidas sobre o corpo. Seria possível mover rios inteiros para enterrar um homem? Hoje sabemos que povos antigos já alteravam cursos de água para irrigação. Mas fazer disso um método funerário seria um ato de escala quase inconcebível. Seria engenharia, ou ritual? Seria estratégia militar para eternizar o segredo, ou crença espiritual de que a terra precisava engolir o conquistador? E Cleópatra? Aqui, o método parece mais sutil, quase teatral. Alguns sugerem que ela teria escolhido um templo sagrado, escondendo-se entre corredores subterrâneos. Outros acreditam que ela repousa em uma tumba dupla com Marco Antônio, selada de forma a jamais ser aberta sem destruir a estrutura ao redor. E ainda há quem diga que o mar foi seu manto final, arrastando sua memória junto com os palácios de Alexandria. Seria acaso geológico ou plano calculado? Método humano ou conspiração do destino? Quando pensamos nesses métodos, percebemos algo maior. O desaparecimento não foi obra apenas do tempo. Foi fruto de decisões, de técnicas, de escolhas conscientes. Talvez essas civilizações quisessem que seus líderes se tornassem enigmas. Talvez a ausência fosse vista como maior que a presença. Talvez o segredo fosse o verdadeiro monumento. Hoje, ao comparar essas práticas com nossa tecnologia, sentimos a estranheza. Nós usamos concreto, aço, satélites, GPS. Eles usaram pedra, terra, rios, mitos. E ainda assim, seus métodos resistiram mais do que nossos arranha-céus possivelmente resistirão. Nossos prédios podem ruir em alguns séculos, suas tumbas invisíveis desafiam milênios. Que paradoxo é esse? E se o verdadeiro enigma não for como esconderam os corpos, mas como transformaram morte em mistério? Como fizeram da ausência uma obra de engenharia maior que qualquer monumento visível? Talvez o segredo esteja menos em técnicas físicas e mais em rituais, crenças, pactos. Por que a engenharia da memória pode ser tão poderosa quanto a engenharia da pedra? E aqui, diante do método invisível, voltamos ao coração da jornada. Não estamos apenas diante de ossos ou sarcófagos perdidos. Estamos diante de civilizações que souberam que o mistério prende mais do que a certeza. Que o silêncio ecoa mais do que a prova. Que o vazio pode ser o maior dos legados. E é nesse ponto que nos aproximamos do clímax. Depois de atravessar impossibilidades, silêncios, teorias e métodos, resta apenas um caminho. A reflexão final.
A pergunta que nos acompanha desde o início. O que significa, afinal, buscar essas tumbas? E o que elas dizem sobre nós, os que continuam procurando? Se a linha do tempo nos mostrou como cada civilização reinventou esses mistérios, agora precisamos encarar a pergunta inevitável. Asterisco asterisco como asterisco asterisco tudo isso foi feito? Não basta saber quem foram Gilgamesh, Alexandre, Gengis Khan ou Cleópatra. O verdadeiro enigma está no método, na forma como a morte deles foi transformada em silêncio eterno. Comecemos por Gilgamesh. Se sua tumba realmente existe sob Uruk, como teria resistido a milênios de enchentes, guerras e camadas de tempo? Alguns sugerem que ela foi construída com técnicas de engenharia ainda não totalmente compreendidas, talvez câmaras seladas com betume e pedras ciclópicas. Outros ousam dizer que a própria descrição no épico de Gilgamesh, rios desviados, muralhas erguidas, seria também uma pista sobre seu sepultamento. Mas como distinguir metáfora de instrução? Seria possível que os antigos sumérios dominassem técnicas de impermeabilização e ocultação tão avançadas que ainda nos escapam? Passemos a Alexandre. Fontes antigas falam de um corpo preservado em mel ou em ouro líquido. Seria mito? Ou alguma técnica rudimentar de embalsamamento que impressionou gerações? Seu túmulo, se existiu, poderia ter sido ocultado sob templos e palácios destruídos por terremotos e guerras. Método humano, sim, mas reforçado pelo acaso. E aqui, o acaso também é método. Na Mongólia, o caso de Gengis Khan é o mais radical. As lendas falam de rios desviados para encobrir a sepultura, de guardas executados para manter o segredo, de colinas artificiais erguidas sobre o corpo. Seria possível mover rios inteiros para enterrar um homem? Hoje sabemos que povos antigos já alteravam cursos de água para irrigação. Mas fazer disso um método funerário seria um ato de escala quase inconcebível. Seria engenharia, ou ritual? Seria estratégia militar para eternizar o segredo, ou crença espiritual de que a terra precisava engolir o conquistador? E Cleópatra? Aqui, o método parece mais sutil, quase teatral. Alguns sugerem que ela teria escolhido um templo sagrado, escondendo-se entre corredores subterrâneos. Outros acreditam que ela repousa em uma tumba dupla com Marco Antônio, selada de forma a jamais ser aberta sem destruir a estrutura ao redor. E ainda há quem diga que o mar foi seu manto final, arrastando sua memória junto com os palácios de Alexandria. Seria acaso geológico ou plano calculado? Método humano ou conspiração do destino? Quando pensamos nesses métodos, percebemos algo maior. O desaparecimento não foi obra apenas do tempo. Foi fruto de decisões, de técnicas, de escolhas conscientes. Talvez essas civilizações quisessem que seus líderes se tornassem enigmas. Talvez a ausência fosse vista como maior que a presença. Talvez o segredo fosse o verdadeiro monumento. Hoje, ao comparar essas práticas com nossa tecnologia, sentimos a estranheza. Nós usamos concreto, aço, satélites, GPS. Eles usaram pedra, terra, rios, mitos. E ainda assim, seus métodos resistiram mais do que nossos arranha-céus possivelmente resistirão. Nossos prédios podem ruir em alguns séculos, suas tumbas invisíveis desafiam milênios. Que paradoxo é esse? E se o verdadeiro enigma não for como esconderam os corpos, mas como transformaram morte em mistério? Como fizeram da ausência uma obra de engenharia maior que qualquer monumento visível? Talvez o segredo esteja menos em técnicas físicas e mais em rituais, crenças, pactos. Por que a engenharia da memória pode ser tão poderosa quanto a engenharia da pedra? E aqui, diante do método invisível, voltamos ao coração da jornada. Não estamos apenas diante de ossos ou sarcófagos perdidos. Estamos diante de civilizações que souberam que o mistério prende mais do que a certeza. Que o silêncio ecoa mais do que a prova. Que o vazio pode ser o maior dos legados.
E é nesse ponto que nos aproximamos do clímax. Depois de atravessar impossibilidades, silêncios, teorias e métodos, resta apenas um caminho. A reflexão final. A pergunta que nos acompanha desde o início. O que significa, afinal, buscar essas tumbas? E o que elas dizem sobre nós, os que continuam procurando?